Olá pessoal, fizemos esse vídeo para trazer as respostas das perguntas feitas na live que tinha como tema origem e transmissão do novo coronavírus, o que dizem as pesquisas científicas. Naquele dia tivemos um problema técnico de conexão, houve a questão do tempo também, não sendo possível contemplar o bloco de perguntas e respostas. Acho que vale ressaltar, que a proposta do termo origem no tema da live foi numa perspectiva biológica e que a expressão transmissão tinha mais a ver em explicar como o vírus deixou seu habitat natural e se adaptou ao ponto de infectar células humanas. Sei que aguardavam as respostas pelo professor Cajaíba, mas o professor teve uns probleminhas de conexão e depois de saúde que o impossibilitaram. Mas como dissemos, os participantes não ficariam sem as respostas. Então, para facilitar, na descrição abaixo estão as perguntas. Basta clicar no tempo que o vídeo atualizará automaticamente para a resposta da pergunta. Procuramos responder todas as perguntas, inclusive aquelas que não estavam bem ligadas ao tema. Muito obrigado, Fica o nosso agradecimento pela participação em nossas lives. Os vírus, eles podem ser classificados de acordo com algumas características biológicas. O coronavírus é um vírus animal do tipo RNA viral, o seu material genético. Esse RNA é de fita simples, de sentido positivo, que quer dizer que o RNA viral é utilizado diretamente para a síntese de proteínas de novos vírus, e os coronavírus também estão no grupo dos vírus envelopados. Por isso que eles podem ser destruídos com sabão e água. A mutação é uma mudança ao acaso, na sequência dos nucleotídeos do material genético de um ser, por diversas causas. Especialmente isso ocorre durante os processos de multiplicação de um vírus ou replicação de uma célula. Do ponto de vista evolutivo, essa mutação pode ser favorável ou desfavorável para o ser. No caso do coronavírus, a hipótese é que uma possível mutação gerou adaptações que favoreceram a transmissão do seu habitat natural para os seres humanos. O vetor do vírus da Covid-19 é uma pessoa infectada. Isso é consenso na comunidade científica. E daí é que temos o isolamento social. Além do isolamento social, temos a higienização das mãos, que é muito importante, porque já está comprovado que o novo coronavírus chega a ficar 3, 5 dias sobre estruturas sólidas. E mais, recentemente tem pesquisas que mostrou que o vírus sobrevive por horas em suspensão no ar. Agora, não se sabe muito ao certo que animal foi vetor inicial do surto do novo coronavírus. A hipótese da origem ser os morcegos ou os pangolins é porque eles apresentam coronavírus muito semelhantes ao que está circulando entre os humanos, mas não há nada comprovado até o momento. Os pangolins são caçados e ingeridos como especialidade gastronômica onde existem. Suas escamas são utilizadas para fins medicinais. Os pangolins estão numa lista de animais proibidos de comercialização, mesmo assim, os chineses e onde eles existem são caçados e ingeridos. Eu vi muita gente criticando os chineses por comerem pangolins, sem antes criticar os brasileiros. E por que eu digo isso? Porque em comparação, o tatu, aqui no Brasil, é reservatório de vários micro-organismos, causadores de doença, mas há pessoas que gostam de caçar, mesmo sendo ilegal, ou comer um tatu. É preciso destacar primeiro que não sabemos qual animal de fato foi
o vetor inicial do coronavírus. Além do que, não é só os morcegos que possuem coronavírus, há outros animais também. No entanto, os coronavírus encontrados nesses animais não são capazes de infectar células humanas. Em outras palavras, não conseguem se ligar às células humanas, apesar da grande semelhança entre os coronavírus, né, encontrados nesses animais e os encontrados na espécie humana. Em segundo lugar, é possível que as adaptações do vírus para infectar as células humanas tenham ocorrido durante a transmissão de humanos para humanos, sem ser detectada, e não os animais selvagens para daí ser transmitida aos humanos. Nessa hipótese, assim que os vírus adquiriram as adaptações para infectar as células humanas, a pandemia iniciou. Diante disso, e apesar de ainda conhecermos pouco o novo coronavírus, seria muito raro tal situação de infecção para a Covid-19, né, pelo contato de fezes de morcegos. Mas vale destacar que as fezes de morcegos e de outros animais podem provocar outras doenças, né? Como por exemplo a histoplasmose, né? As fezes desses animais servem como moradia para um fungo que, quando aspirados, atacam os pulmões, né? Provocando uma doença pulmonar. A teoria de que o novo coronavírus teria sido criado em laboratório na tentativa de criar uma vacina contra o HIV é falsa. A teoria do cientista de que o vírus foi criado no laboratório de Wuhan não apresenta argumentos sólidos, né? O cientista falou isso numa entrevista a um podcast francês, né? Não tem comprovação científica, não há nenhum registro científico que indique isso, né? Para ele ganhar o prêmio Nobel, ele teve que submeter as suas pesquisas científicas à revisão de outros cientistas. Esse é o crivo da ciência, né? O que há são artigos revisados, disponibilizados e publicados, frutos de pesquisas científicas de vários cientistas e lugares do mundo, né? Demonstrando que a origem do novo coronavírus foi natural, apontando aí os processos de mutação que foram bem explanados pelo professor Cajaíba. Apesar de contrariar o presidente, o próprio Gabinete de Inteligência Nacional dos Estados Unidos já discordou, né? Eles declararam que o vírus da Covid-19 não foi produzido pelo homem e muito menos geneticamente modificado. Então, assim, esse tipo de fala não ajuda. Pelo contrário, atrapalha, causando polêmica desnecessária. Era previsível, né, e possível essa pandemia, dado o contexto histórico. Não é a primeira vez que o coronavírus causa infecções em humanos, né? Falamos na live, 6 tipos de coronavírus já eram conhecidos por infectar seres humanos. Antes, 2 deles provocaram um surto grave, que ficaram conhecidos aí como SARS, né, e MERS. Particularmente, apesar de ser lamentável, eu não acho que a Covid-19 será o último surto de doença que o mundo passará, né? Agora, as lições estão aí, né? Elas precisam ser aprendidas pela sociedade, pelos governos locais, né, nacionais e internacionais. É bem complexo a questão do que precisamos fazer, né, para nos preparar para as próximas, né? Porque envolveria uma longa discussão. Mas assim, ficando restrito a essa pandemia, eu acho que se os investimentos em pesquisas científicas da época do surto de SARS, em 2002, tivessem sido continuadas, talvez teríamos chegado a uma vacina, né? Então, a pesquisa científica de qualquer ciência tem que ser reconhecida como uma política de Estado
e não de governo, né? Tem que ser permanente. O investimento em pesquisa é essencial. Os resultados da pesquisa científica já revelaram a distribuição de centenas de vírus que podem passar de animais para humanos, né? E o Brasil, até por sua rica biodiversidade, tem posição de destaque. Essas pesquisas precisam avançar, né? Por exemplo, não conhecemos o potencial de contágio desses vírus, sobretudo dos vírus emergentes, né? Não sabemos como os vírus fazem esse salto entre espécies, dos animais para humanos. Então, de um lado, tem essa questão do investimento na ciência, né, na pesquisa, e do outro temos a educação, com destaque à educação ambiental. Há um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que diz o seguinte: as doenças transmitidas de animais para seres humanos estão em crescimento e pioram à medida que os hábitats selvagens sofrem interferência pela atividade humana. Bem, há várias hipóteses. Há a possibilidade de a resposta estar no sistema imunológico das crianças, né? As crianças tendem a ter sistemas imunológicos bastante preparados para lutar contra vírus, né? Expondo as crianças a menor risco de contágio. Mas há também a possibilidade de o coronavírus ser mais um do rol de vírus com sintomas mais brandos em crianças, né? Por exemplo, a catapora, que em crianças se manifesta de forma mais branda, mas nos adultos aparecem mais lesões comparativamente, né? Tem a questão também da exposição, porque assim, as crianças tendem a ficar mais em casa, né, do que os adultos, e mesmo que elas tenham se infectado em suas casas, não têm desenvolvido os sintomas da doença. Eu olhei o boletim epidemiológico do estado do Maranhão e não houve nenhum óbito, né, de crianças de 0 a 9 anos. A gente vê também no gráfico que o quantitativo dos casos de óbito vai aumentando conforme a idade, né? As pessoas com porte de atleta podem sim contrair o vírus, né? Podendo desenvolver os sintomas mais graves da Covid-19 e chegar a óbito, né? Temos relatos de atletas no mundo todo, né? Parte deles jovens, que infelizmente vieram a óbito depois de contrair o novo coronavírus. Então é possível sim. Há relatos de uma centena de pessoas que se curaram da doença e voltaram a apresentar resultados positivos. Mas, diante dos mais de 3 milhões de pessoas já infectadas, a reinfecção tem se apresentado em casos raros, né? No geral, nas doenças virais, não é comum reinfecção pelo mesmo vírus, porque durante uma infecção nova, o organismo ele cria defesa, né, contra aquele vírus causador. Mas a gente tem que levar em conta que os vírus são altamente mutantes, né? Os vírus que provocam gripe é um exemplo. A dengue é outro exemplo. Uma pessoa pode ter dengue até 4 vezes. Por quê? Porque existem 4 tipos diferentes do vírus da dengue. Então, cada vez que a pessoa tem dengue por um tipo, fica protegido para sempre contra novas infecções por aquele tipo. Hoje, a letalidade do vírus no Brasil é cerca de 7%. No Maranhão, está chegando a 30%. Mas é bastante incerto determinar a taxa de letalidade, principalmente em países que não fizeram ou não estão fazendo testagem em massa. Porque a taxa de letalidade é o quê? É a divisão entre o número de mortes e o número de infectados em um determinado tempo e proporção. Então, quanto maior é o número de testes no país, mais próximo, mais real será a taxa de letalidade. Como sabemos, aqui no Brasil, no Maranhão,
a quantidade de testes que estão sendo realizados na população está muito aquém do que outros países fizeram, né? Então tem esse problema aí na questão da testagem. Bem, existem estudos que mostraram essa relação positiva entre a vacinação BCG e a Covid-19. Mas esses estudos se pautaram na média da taxa de letalidade dos países com vacinação e sem vacinação. Já falamos, né, o problema com esse número, né, com essa taxa de letalidade. Então, nesse tocante, para a comunidade científica é extremamente necessário os ensaios clínicos, né? Então, ainda é muito cedo para termos uma conclusão dessa relação. A gente sabe da correria que os governantes, os cientistas, né, têm para encontrar uma vacina que possa acabar com essa pandemia. Nesse momento, já há vacinas sendo testadas em humanos, apesar de não ser possível garantir de que algumas dessas vacinas que estão sendo testadas vai funcionar, né? O tempo para a produção de uma vacina é bastante variável, né? Eu não quero ser pessimista, mas, por exemplo, a vacina contra o vírus da Ebola, que já provocou surto em vários lugares do mundo, foi aprovada para a comercialização no ano passado, né? Até hoje não se descobriu uma vacina para o HIV, né? Mas a previsão da maioria dos especialistas é que, se der tudo certo nessas primeiras testagens, principalmente, uma vacina contra a Covid-19 poderá estar disponível para a população num tempo recorde, né, a partir do próximo ano. Então, as vacinas que estão sendo desenvolvidas adotam diferentes tecnologias. A maioria delas tem a finalidade de treinar o sistema imunológico de uma pessoa para gerar uma resposta rápida se ela for infectada. Esse é o princípio básico, né, das vacinas existentes. Não sabemos ainda qual tecnologia ou vacina será eficaz. Agora, sabemos que os vírus, em geral, sofrem mutações frequentes. Só que é bem mais fácil, vamos dizer assim, adaptar uma vacina para combater uma mutação de um vírus conhecido do que começar do zero, né? Então, por exemplo, o H1N1 sofre mutações frequentes e isso é uma das razões da vacinação ocorrer anualmente. A transferência de plasma é uma terapia antiga. Ela já foi empregada no passado, inclusive para doenças provocadas por coronavírus, mas os estudos disponíveis até o momento não são suficientes para testar a eficácia dessa terapia contra a Covid-19, né? E esse processo não é isento de risco, como reações alérgicas e outros eventos adversos, e por isso há uma certa cautela. O que sabemos é que até o momento nós não temos um tratamento comprovado, né, para a Covid-19. É uma possibilidade o tratamento com plasma, né, e sabemos que estudos estão em desenvolvimento quanto a isso. Diversos medicamentos estão sendo estudados para determinar possível eficácia no tratamento da Covid-19. A hidroxicloroquina é um desses medicamentos. Até o momento não há informações oficiais sobre medicamentos que comprovadamente auxiliem na prevenção da Covid-19, né? É uma incerteza até hoje. E já sabemos que a compra indiscriminada desse medicamento resultou o quê? Milhares de pessoas no país que precisaram do medicamento, mas não puderam comprar por desabastecimento. Então, os estudos mais atuais, apesar de ainda não conclusivos, estão indicando que o remédio pode não ser benéfico para o tratamento da Covid-19.
Então, a primeira estratégia utilizada pelos médicos é a sintomatologia, né? Que é o estudo e interpretação do conjunto de sinais e sintomas de um paciente. Então, primeiro os médicos buscam conhecer os sintomas do paciente, né? O antecedente, se teve ou não contato com uma pessoa confirmada para a Covid-19. E a gente tem que saber que um paciente que busca atendimento, ele pode apresentar 1, 2 ou 3 ou mais sintomas para a Covid-19, mas muitos desses sintomas são semelhantes a outra doença, como a gripe e o resfriado, por exemplo, né? Então, por causa dessas semelhanças entre os sintomas, a conclusão final e definitiva quase sempre se dá mesmo através de testes laboratoriais, né? Considerando a pandemia, né, do novo coronavírus, a suspensão das aulas presenciais em todos os campi da instituição foi por tempo indeterminado e até então sem previsão do retorno das atividades acadêmicas. Parte das atividades mais administrativas continuam funcionando normalmente. Aproveitando a pergunta, né, acho que vale a pena dizer que no âmbito do IFMA há um comitê central, né, e cada campi também tem o seu próprio comitê local. Esses comitês acompanham continuamente a conjuntura para recomendar as ações possíveis nesse período de suspensão das atividades, né? Além desse comitê local, o campus Buriticupu tem uma comissão que é formada por vários servidores que estão atuando na produção de materiais para publicação nas redes sociais, né, sobretudo relacionado à Covid-19. E o IFMA também conta, né, com um portal que é o IFMA contra o coronavírus, onde qualquer pessoa conectada à internet pode acessar informações e orientações de combate ao novo coronavírus.